A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória seja dada ao Senhor nesse dia, que se chama hoje. Que bênção de Deus, estamos aqui para continuar o estudo do livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 20, irmãos, de 18 versículos, Lições aqui preciosas que o Senhor Deus, através da sua palavra, quer nos ensinar. Eu creio que Deus marcou esse dia para nós, para a sua vida, para aprendermos, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está aqui, está aí, vai abrir o seu entendimento, o nosso entendimento, para que a gente compreenda, entenda a palavra do Senhor. O tema aqui, irmãos, fala assim, Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Irmão, Gerar era a terra dos filisteus. Os irmãos sabem que na história, quantas vezes os filisteus guerreiam contra o povo de Deus. Eram 5 cidades, Gerar era uma delas. E você vê a história aqui dessa caminhada de Abraão. Sempre com fé, irmãos? Não. Sempre, aleluia, com boas obras? Algumas vezes não, irmãos. É interessante que a história de Abraão te faz a pensar, a meditar. A gente, irmãos, fazer um autoexame da nossa vida. Porque esse homem de Deus, irmãos, que marcou época, marcou no conceito, alguns falam até religioso, de religiosidade, que alguns chamam dessa forma. Meu Deus. Hoje, que cresce muito, irmãos, os muçulmanos, o povo de Israel, os irmãos veem as notícias, sabe? E nós hoje os cristãos. Esse homem marcou, irmão, marca até hoje, pela história da vida dele. Só que o Senhor Deus, irmãos, ele vem nos mostrar que na caminhada de fé há imperfeições, há erros. Paulo fala assim nas suas cartas: a gente tem que buscar, caminhar, prosseguir em Deus, porque nós estamos buscando um dia a estatura de varão perfeito. Isso aplica-se também para as mulheres. Você vai ver aqui no capítulo 20, um título que fala assim, Abraão e Sara peregrinam, caminhada em Gerar. Versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Versículo 2. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. 3. Deus, olha, irmãos, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Ele disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Irmão, você olhando, humanamente falando, você fala assim: foi da boca de Abraão e Sara concordou a contar uma mentira, que é uma mentira, irmão. Aqui não é igual algumas pessoas fazem nos dias de hoje e falam assim: não, fiz de brincadeira, tava só brincando. Que isso, você é muito radical, você leva muito a sério. Não, irmão. Não tem brincadeira com verdade. Ou é mentira ou é verdade. Não tem meio termo. Sara era mulher de Abraão. Mas tinha um grau parentesco lá, que por parte de pai e de mãe? Tinha, sim. Mas, irmão, trazendo para os dias de hoje, casaram-se uma só carne. Não tem esse negócio de meia-irmã. É mulher de Abraão e Abraão, esposo dela. Irmão, já fazia-se de Gênesis ali, que a gente vai falar de Abraão, do 11, vai vir o 12, já ser 25 anos quase, Porque
O Isaac vai nascer com 100 anos de Abraão e 90 de Sara. Os dois estavam na peregrinação. E no Gênesis 12, eles vêm fazer a mesma história antes, né? Lá com o rei do Egito, irmãos. E você vê aqui que se o Senhor Deus, irmãos, que Ele é esse mesmo Deus hoje, não tiver misericórdia da sua vida e da minha, da nossa imperfeição, das nossas falhas, antes que a palavra chegue na nossa boca, antes de você projetar algo, hoje, ou não sei que hora que você vai ver esse vídeo, pode ser à tarde, madrugada, de manhã, não sei, mas você acorda pela manhã, se você não sabe se vai chegar no final do dia, mas Deus sabe como você vai chegar, de que forma que você vai chegar, talvez na fé, ou talvez até falhando, irmãos. Deus sabe, mas como Abraão aqui, como nós, você, a nossa vida aqui, irmão, Deus, Ele tem misericórdia. Se Deus não tiver misericórdia, nenhuma carne se salva, começando por nós. Abraão mentiu, errou, falhou, era sujeito a pena. Mesma coisa aqui, irmãos, a Sara. Se Deus não intervém na história, irmão, talvez o rei Abimeleque podia ter matado Abraão. E aí ficado com a mulher, no definitivo. Não. O Senhor Deus vem a ele em sonhos. Aleluia. E fala com o rei Abimeleque, que era um rei, não, vamos dizer assim, cristão hoje. Mas olha a atitude do rei, irmão. Isso nos chama a atenção. E outras lições que vamos aprender nesse capítulo 20. Olha o que fala o 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse o Senhor, matarás até uma nação inocente. Irmãos, dá a entender, pela história bíblica, você vai, nós vamos ler daqui a pouco, né, os versículos, que já fazia meses que Abraão estava lá, irmãos. E o rei, os homens que ali auxiliavam o rei, quando viram aquela mulher de 90 anos, irmão, formosa, bonita, chegando no lugar, irmão, nesse período bíblico, irmão, as mulheres se vestiam, comparando com os dias de hoje, irmãos, cobrindo o corpo, irmão. Tinha pudor, tinha decência, irmão, tinha respeito, mas a beleza, a formosura que Sara tinha com 90 anos, irmão, chamava atenção. A mulher era formosa. Os irmãos sabem o que é uma mulher formosa, não preciso dizer. E o rei, sabendo disso, vendo, falou, quero ela no meu harém. Porque nesse contexto bíblico aqui, o rei tinha várias mulheres, irmãos. Isso não é só o rei Abimeleque. Outros, até mesmo, vamos dizer assim, do povo de Deus, faziam isso, irmãos. Um exemplo disso, Salomão. E outros reis. Não 1000, né? Mas tinham várias. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que o rei vai falar com Deus, irmãos. Daí eu entendo aqui pela palavra, você está lendo comigo, que havia temor nesse rei. Reconhecimento pela soberania do Senhor. Poderia até ser, irmãos, que ele era um rei pagão, que tinha outros deuses, mas não conta aqui nessa história dele estar fazendo culto a outros deuses, mas a respeitar o que o Senhor Deus fala a ele em sonhos. Aleluia. Muitos reis na Bíblia, irmãos, Faraó é um exemplo disso. E outros não respeitaram a Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Precisaram morrer, mas esse rei foi diferente. Olha o que fala aqui, ó, a continuação aqui, ó. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. Abimeleque vem falar uma oração com Deus, irmão. E não sendo hipócrita, mas sendo sincero, verdadeiro. Olha aqui que fala. É minha irmã e ela também me disse. Então eu estava inocente na história, irmão. Ele, meu irmão, com sinceridade de coração e na minha inocência, foi eu que fiz isso. 6. Respondeu Deus em sonhos. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso.
Daí, o ter impedido, eu te pecaste. Ô, irmão, esse pedaço desse versículo, essa frase, irmão, é maravilhoso, irmão. Deus vê naquele rei sinceridade. E Deus intervém. Quantas vezes, irmãos, o Senhor Deus, aleluia, através do Espírito Santo, que é a mesma pessoa, da sua palavra, tem vindo até nós pra gente falar algo, dizer algo. Você às vezes ouve um louvor, você vai à casa de oração, você ouve lá, você ouve um louvor, uma palavra, a palavra, Deus nos advertindo antes de pecar. Irmão, às vezes você, na sua casa, no seu trabalho, o Espírito do Senhor nos lembra uma palavra para a gente não pecar. E algumas vezes nós erramos, irmãos. Falhamos, pecamos. A palavra, irmãos, ela é luz. A palavra liberta. A palavra é para nos firmar na santidade do Senhor, irmão. E esse rei atende. E pecaste contra mim e não te permiti que a tocasse. Oh, glória. O versículo 7 fala assim, ó. Oh, maravilha, Jesus. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti. Que tremendo, irmãos. Você não vê ninguém chamando Abraão de profeta, o próprio Deus. Aleluia. E ele é profeta. Aqui a gente entende pela palavra, irmãos, que Deus perdoou a falha de Abraão. Deus perdoou esse pecado que ele cometeu. E ela também, irmãos. E ele intercederá por ti, e viverás. E se, porém, não lhe restituíres, Deus dá uma advertência, irmão. Porque ele poderia, ser duro de coração. Sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos, ele lhes contou todas essas coisas. Olha, irmão, ele pregando, irmãos, ele falando, ele testemunhando a palavra, a mensagem do Senhor ao seu povo ali, irmão. É o que você tem que fazer. Deus está falando com você aí, a palavra está cortando, irmão, que era uma espada de 2 gumes, é para você pregar, não é para você, para mim, irmão, ficar de boca fechada, ser covarde, é para você levar a palavra, pregar a palavra, divertir. Irmão, a pessoa, os homens aqui, irmãos, poderiam ter pecado, errado. Ele vem advertir a instrução que veio do céu sobre a vida dele, para ele não pecar. Ele veio compartilhar a mensagem do Senhor com os seus conservos. Irmão, é o que nós temos que desfazer, dizer hoje. Anunciar a palavra, pregar a palavra, levar a palavra para que as pessoas ouçam. Romanos 10, 14 fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, a responsabilidade de pregar a palavra é tua. Você de mais idade, de menos idade, jovem, adolescente, até crianças, irmãos, que ainda não tem uma mentalidade ainda para discernir o que é certo e errado, pregam hoje, falam na palavra, até louvam a Deus. Que maravilhoso, irmão. Minha irmã, é para pregar. Para pregar tem que abrir a boca. Jovem, para pregar tem que abrir a boca e falar. Sabe aí, quando Abimeleque vem falar para os teus, imagina você hoje dentro da sua casa. Você tem aí mãe, você tem pai, falando isso para jovens, mas como para os adultos também. Você tem irmãos, você tem primas, primos, tios, tias, vizinhos, pessoas no seu trabalho, na escola, pessoas que você está andando na rua. A mensagem da palavra tem que ser pregada através da sua vida. Louvado seja Deus. Abimeleque nos traz essa lição preciosa. E de pregar o evangelho a toda criatura é responsabilidade sua. Os covardes, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21, 8. É sério isso, meus irmãos. Olha o que fala aqui o versículo aqui, ó. O 9. Então chamou Abimeleque Abraão. Ele disse: que é isso que nos fizeste? O repreendeu. Em que pequei contra eu contra ti?
para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer, foi repreendido, irmão. Em outras palavras, disciplinado. Tem que se aplicar a disciplina. Era profeta, mas tinha que ser disciplinado. 10. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, eu fazia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles me matarão por causa da minha mulher. 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha do meu pai, querendo se justificar do erro. Apesar de isso era uma verdade, mas ele não poderia dar para trás, irmão. Maridos, não deixe ou permita que a sua esposa, através da sua negligência, você sendo omisso, colocar ela em situações comprometedoras. Seja homem, esteja lá junto. É para chorar, chore junto. É para sofrer, sofra junto. Mas tome sua posição. Não deixe a sua esposa, é para casado agora, ficar numa situação embaraçosa. Você tem que se posicionar. A palavra de Deus ensina que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela morrendo. Marido, acorda, é para nós, isso aí. Olha o que fala aqui a palavra aqui, ó. Aleluia. É o 13. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu lhe disse a ela, esse favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e os deu a Abraão. Ele restituiu Sara, sua mulher. 15. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde te parecer melhor. 16. E Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto cedeu contigo perante todos, então justificarás. Irmão, o Abimeleque tinha temor a Deus, irmãos, que ele pagou uma quantia alta, era um dote, como se ele tivesse feito um agravo muito grande a Abraão. Mas ele não tinha feito, irmão. Na verdade era para Abraão ter feito, mas ele que deu. O que nós aprendemos com isso, irmão? Se alguém te ferir a face, oferece outra. Se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir emprestado, dê, não esperando em troca. Se alguém te pedir a sua capa, irmãos, dê. Irmão, isso é vida cristã. Isso, irmão, é compromisso com Deus. Mas a pessoa que me feriu, a pessoa que me maltratou, a pessoa que fez o mal para mim, você como um cristão, você mulher, irmão, é que tem que ir atrás e pedir perdão para ganhar a alma daquela pessoa. Olha que exemplo que esse rei Abimeleque nos deu, nos dá. Fala comigo e com você. Ele pagou um dote por um agravo que ele não fez, irmão. A atitude de pessoa temente a Deus. É assim que o sermão da bem-aventurança ali, que não é só o capítulo 5, 6, 7, 8, nos ensina. Olha que fala o 17. Aleluia. E o 18. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Abimeleque percebeu, irmão, que todas as mulheres ali ficaram estéreis, ou se alguma coisa está errada. Aí ele, por algum tempo, acreditamos que alguns meses, não tinha tocado ainda em Sara, porque ele começou a ver sinais. E aí quando talvez ele pensou em tocar, né? Aqui, ó, só Deus sabe. Aí Deus aparece para ele em sonhos e fala, não façai tal coisa. E Deus não o condena, irmãos. Pelo contrário, Deus ensina ele. E essa lição desse capítulo 18 nos ensina, perdão, irmãos, essa lição do capítulo 20, nós vamos ler o 18 agora, nos faz tantas lições para a gente aprender na conduta, na caminhada nossa. O 20, o versículo 18, que eu vou ler agora, fala assim, capítulo 20, versículo 18, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque,
por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmão, Deus aqui abençoa a terra de Gerar. Era na caminhada que é extensa do povo de Israel, os filisteus iam ser inimigos, sim. Mas esse rei de Gerar, irmãos, Abimeleque, que nome, fez diferente. Agiu diferente, se portou diferente. Irmão, quando nós fazemos diferente, irmãos, Deus faz também a diferença. Faça diferente, irmão. As pessoas xingam, as pessoas maltratam, as pessoas gritam, as pessoas ofendem, as pessoas desrespeitam, as pessoas fazem o mal. Você, nós, igreja, tem que fazer diferente, agir diferente, se portar diferente. Querem bater? Vamos orar. Não querem perdoar? Perdoe. Querem criticar? Abençoe. Irmão, quantas lições maravilhosas aprendemos nesse capítulo 20. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, você e toda a sua casa. Ajude nós aí deixando o joinha, irmãos, visualizando, trazendo inscritos para o canal. Vamos ganhar almas, irmãos, para o reino dos céus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.